ótima aposta, tá? Levando em consideração que o Cauli é um jogador que já teve um momento muito bom no Bahia, tá embaixo há algum tempo, é verdade, né? Tá embaixo há algum tempo já, é verdade, perdeu muito espaço no Bahia, e aquela coisa tudo que a gente já comentou até em vídeos anteriores que a gente falou sobre o Cauli. Tem 30 anos de idade, tá? Não é um jogador aí jovem, mas também não velho, né? Por ter muita lenha para queimar ainda. E ele é um bom jogador tecnicamente. E além dele ser um bom jogador tecnicamente que pode agregar com a qualidade, é o meia que a gente não tem. A famosa posição carente que a gente sofre há muito tempo com ela. Ano passado, no começo do ano, a gente tinha Rodriguinho, Matheus Alves e Oscar. Rodriguinho foi vendido esse ano, Matheus Alves doado ano passado, e o Oscar se aposentou, entre aspas, né? Porque até agora anunciou aí no Recife com São Paulo, mas não tem mais meia. Então acho que é uma aposta válida. Vale o São Paulo fazer uma aposta pelo Cauli. Acho que é uma boa contratação. Tem tudo para ajudar aí o São Paulo. Tudo para ajudar aí o São Paulo, né? Eu tava vendo alguns torcedores do Bahia comentando que a questão do Cauli é que ele é um pouco preguiçoso sem a bola, né? Então, assim, pegar o meu campo do São Paulo, mas todo mundo correndo, irmão, como se fosse final de Copa do Mundo, um time muito intenso, muito rápido. Então, Cauli, cara, o São Paulo vai ter que correr também, né? Vai ter que correr, mas acho que é uma aposta aí válida, interessante, né? Tomara que dê certo. Acho que dentro do que o São Paulo pode fazer hoje, é uma contratação muito acertada. Se você for olhar o leque de opção, a limitação que o São Paulo tem hoje de contratar, acho que foi uma ótima aposta aí, que dê tudo certo, que ele vingue muito aí com a camisa do São Paulo. Que ele consiga aí jogar bem com a camisa do São Paulo, tá? Agora, bastidores aqui com o Alexander Vieira atrás sobre o Cauli. Tá aí, ó. Alexander Vieira. O Cauli está querendo muito jogar no São Paulo. Para o negócio acontecer, ele aceitou uma redução salarial. Seus vencimentos serão menores no São Paulo do que eram nos tempos de Bahia. O atleta entende que era o momento de respirar novos ares e ver a oportunidade de ouro de jogar no São Paulo. Tá? Então, ele precisa de novos ares, estava embaixo no Bahia, não jogava, e ele trata como oportunidade de ouro jogar no São Paulo, e ele vai reduzir o seu salário para vir para cá. Né? Então, realmente, ele está querendo vir mesmo para o São Paulo, porque para aceitar uma redução, é porque o cara está disposto, né, a jogar, né, e ter essa oportunidade aí no São Paulo. É? Enfim, seguindo aqui agora, temos outro bastidor aqui, que é envolvendo ele, nosso queridíssimo, amado, que a gente ama e vangloria sempre, o mito, ele, Rogério Ceni. Segundo o Caio Alves da ESPN, o Rogério Ceni teve um papel decisivo nas conversas que envolve a possível ida de Cauli para o São Paulo. O meia, que tinha outras propostas em mãos, estava em dúvida em qual seria o melhor passo para a sequência da carreira. Por conhecer bem o clube, o Ceni aconselhou o Cauli a fechar com o São Paulo, onde ele teria mais minutos em campo e a oportunidade de assumir um protagonismo. Tá? Então tá a informação, né, do Caio Alves da ESPN, que o Rogério Ceni aí aconselhou, né, ó, São Paulo, né, é isso, tem isso, lá você vai ser protagonista, vai ter chance, até porque o São Paulo é um clube hoje que precisa de reforço, ele chega numa posição carente que não tem. Então, o Cauli, ele tem todo o espaço do mundo para ser um protagonista, né, da posição. Claro que os protagonistas do time é o Marcos Antônio, é o Lucas que faz gol, o Luciano, galera, mas é uma posição que é carente. Tipo assim, uma posição que tá vaga no São Paulo. E tá aí, Cauli, ó. Se você jogar bem, irmão, você tem tudo para ser titular, dependendo do que você apresentar. É uma posição carente. Você tem espaço para ser protagonista. E o Rogério Ceni, né, conversou com o Cauli e aconselhou o Cauli a fechar com o São Paulo. Então, nosso queridíssimo e amado mito ajudando aí na chegada do Cauli ao São Paulo. Interessante. Né? Interessante aí, bem bacana, bem legal. Né? Então vamos esperar aí, né, sacramentar essa contratação do Cauli. Certo, rapaziadinha? O negócio é o seguinte, ó. Alexander Vieira colocou aqui sobre o Bobadilla, que saiu no primeiro tempo ainda para o Pablo Maia entrar. Bobadilla teve um trauma na coxa e fará exames médicos para saber a gravidade da situação. Né? Não sabe se é necessariamente uma lesão, né? O Crespo disse que foi uma pancada,
Então vamos esperar os exames para saber aí se foi alguma coisa muito grave ou não com o Bobadilla. Tomara que não, porque acho que ele estava jogando bem antes de machucar. E a gente fala muito do Danielzinho, do Marcos Antônio, mas o Bobadilla também vem crescendo. É um trio de meio campo que tá muito legal de ver jogar. E esse bom momento do São Paulo, aí evidentemente com os três juntos tem uma participação importante aí nesse momento do São Paulo. Então torcer para que não seja nada grave. Não tinha nenhuma lesão até agora, torcer para que continue sem ter lesão, né? Sem ter lesão aí. Certo, rapaziada? Seguinte, ó. Informação que saiu ainda ontem, que é pra gente repercutir. Segundo o Éder Traskini do GE, o Cedric não foi pro banco ontem, nem foi relacionado pro jogo por opção técnica, tá? Então ele não tava machucado, não aconteceu nada. O Crescimento falou, ó, não vai ser relacionado por opção, né? Foi relacionado o Lucas Ramon, que foi o titular, e o Mike ficou no banco. Olha, Mike tá vendo crescente alta, é titular. Lucas Ramon chegou muito bem nos 2 primeiros jogos, poucos jogos ainda é verdade. Mas olha, o Cedric é a terceira opção hoje com tranquilidade, né? Com tranquilidade. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Outra notícia importante, Marcos Antônio deve estar na próxima pré-lista da seleção brasileira. Vai haver uma última convocação para esse próximo mês agora, a última convocação antes da convocação oficial da Copa do Mundo, e o Marcos Antônio deve estar na pré-lista do Ancelotti. Não é a primeira vez, é a segunda vez que ele fica na pré-lista, então vamos ficar atentos. Quem sabe podemos ter um jogador do São Paulo na seleção brasileira nesta atual Copa do Mundo, hein? Quem sabe, né, rapaziada? Faz muito tempo que isso aí não acontece. Vamos torcer pro Marcos Antônio, tá voando e cá entre nós, merece demais. Se essa convocação vier, a gente vai com certeza ficar muito feliz. Tem muita gente que fica preocupado, né? Pode se machucar, não sei o quê, mas eu acho que é uma situação muito positiva ter um jogador representando o nosso clube em uma competição do tamanho da Copa do Mundo. E vamos falar de reforço chegando ainda do Nestor e do Michel Araújo. E aí, curtiu? Eu gostei demais. Cauli é um jogador que a gente não tem pelas essas características no nosso elenco, né? Tem o Pedro Ferreira, mas ainda muito jovem, tá surgindo, tá jogando, tá ganhando minutos, né? Entrou ontem contra o Grêmio, tinha entrado um pouquinho contra o Primavera, jogou bem contra a Portuguesa, deu uma linda assistência pro gol do Caleri, né? Mas a gente precisa de um jogador consolidado, né? O Cali, seguindo, né, o parâmetro das contratações do São Paulo, é mais um jogador com 30 anos aí de idade, né? O São Paulo fez o Dória com 31, Danielzinho também com 31, Lucas Ramon 31. Então, são jogadores que vão chegando ao São Paulo com mais de 30 anos, diferente do parâmetro que era prometido pela diretoria, né? Que eram jogadores ali de 22 a 26 anos. Se for pegar o mais novo é o Coronel, que tem 28, ele nem veio para jogar, né? O Coronel ainda não estreou com a camisa do São Paulo. Tá bom, rapaziada? Mas eu, sinceramente, nunca fui fã dessa informação de idade. Eu acho que se o jogador joga bem, ele tem que atuar. Eu sou favorável. Ah, o Thiago Silva tem 40 anos e o zagueiro tal tem 18. Mas o Thiago Silva é melhor que ele. Pra mim, tem que jogar o cara que tem mais futebol, independente de idade. Aí porque a rapaziada fala, ou tá muito novo ou tá muito jovem. Ou não tem experiência, não sei o quê. Pra mim, o cara, se ele tiver 16 anos e ele jogar melhor que o de 30, ele tem que jogar. Ou se o de 30 for melhor que ele, tem que jogar. Não vejo muito essa questão da idade. São Paulo é um elenco mais experiente, se a gente for pegar os principais jogadores, todos eles têm mais de 30 anos, né? O próprio Luciano, Lucas Moura, Caleri, Rafael, Arboleda, né? São jogadores que já têm experiência, né, rapaziada? Inclusive, alguns em futebol europeu, né? Mas eu acho que o Cauli, que também soma essas passagens, né, no futebol europeu, o Cauli jogou na Alemanha, jogou na Bulgária, no Ludogorets, né? Que é uma equipe muito tradicional, que sempre aparece nas competições aí da UEFA. Ele chegou ao Bahia em 2023, fez um baita de um ano, quase foi parar no Palmeiras naquele mesmo ano, né? O Bahia conseguiu segurar. 2024 e 2025 ele não conseguiu repetir essa mesma primeira temporada que ele teve, acabou perdendo um pouquinho de espaço. É um jogador que não tem tanta intensidade e com isso hoje o futebol pede essa intensidade, né? E eu acho um crime com esses jogadores com essas características. Tecnicamente o Cauli é um absurdo. Para quem já viu ele jogando sabe do que eu tô falando. Tecnicamente ele é monstro, ele é muito bom de bola. Só que ele não é aquele jogador que vai correr para marcar o atacante, vai correr para marcar o lateral, vai ficar dando carrinho a todo momento. Ele é um jogador estilo Ganso, estilo Rames Rodrigues, né? Ele é um pouquinho mais intenso que esses dois jogadores, mas é um jogador que não é aquele cara, você não vai esperar do Cauli um jogador que vai ficar dando carrinho o tempo inteiro e correndo o campo inteiro para todos os lados. Mas você pode esperar uma boa jogada, uma boa achada de passe, uma jogada de habilidade. É um jogador que tem muito nível técnico
E para mim, contratação acertada do São Paulo, chega e muito para somar. O Crespo, mesmo com a vitória ontem, falou, olha, eu preciso de reforço, a gente precisa, é urgente isso. E eu estou conversando com a diretoria. E no dia seguinte, a contratação do Cauli chega. Pode confirmar, pode comemorar, o Cauli é o novo contratado da equipe do São Paulo, tá bom, galera? Apenas ajustando esses últimos detalhes, como a gente já conversou aí com vocês, mas para mim é um grande nome, né? Um jogador que chega com uma vasta experiência e pode agregar em muito para o São Paulo. Mas ontem, o Renan, ele fez uma variação, né? Eu ia falar Hernan é o técnico, né? Ele fez uma variação tática. Ele estava jogando com linha de 3 zagueiros e ele volta ali para a linha, né, de 4 defensores. Isso funcionou. A gente estava preocupado no nosso pré-jogo em relação a essa marcação do São Paulo. Quem marcaria? Como é que seria, então, esse esquema? E aí ele coloca um time ali um pouco diferente. Tem a saída do cara da minha Bobadilha, que a gente vai trazer informações na sequência. Entra o Maia. Acho que o Maia, né, não foi tanto acionado assim, mas até o chute, acho que do Francis Amuzu, né, que foi a entrada da área, era para o Maia estar fechando, ele não estava. Aquelas coisas que a gente sempre fala de assim, posicionamento, né? Ontem, para você, ele acertou a mão e ele achou a forma de jogar nesses dois esquemas do São Paulo, Renan? O importante de tudo, Gabriel, é que e isso que eu estou gostando muito no Crespo, é ele não ter uma convicção, não é não ter convicção, não é essa a palavra. Não está engessado numa estrutura. Não, ele tem ali essa que jogou ontem, tem a de 3 zagueiros, que eu acho que é a mais, na minha visão, eu acho, e falar depois do jogo que o São Paulo fez ontem não é tão simples falar isso, mas na minha visão, a mais consistente, a que o time está mais equilibrado dentro do campo. Futebol é equilíbrio, gente, né? Futebol, você não só ataca e você não só defende, você tem que ter o equilíbrio. E eu acho que a formação com 3 zagueiros, e na minha visão, na cabeça dele também é isso, é um momento que o São Paulo tem mais equilíbrio dentro de um jogo, né? É com essa formação. E a de ontem ele variou e deu muito certo. E eu fiquei com a mesma dúvida que você falou, Gabriel. Por que vai marcar nesse time? Porque quando você joga numa linha de 4, com os 3 meio-campistas, nenhum volante, 3 meio-campistas, e os 3 atacantes, nenhum que tem a característica de marcar pelos lados, eu falei, vai sobrecarregar os laterais. O Lucas Ramon e o Enzo, eles vão sofrer. E mesmo assim, o time conseguiu se equilibrar. O time teve muita doação do Lucas, teve muito comprometimento do Luciano, do Caleri, viu? O Caleri voltava toda hora, tinha uma hora que ele estava na linha de fundo, lá perto do escanteio, acompanhando, teve muito comprometimento. E essa que foi minha dúvida. Então, que não me surpreende também vindo do Caleri, né? Não me surpreende, mas é um atacante, né, Chacon? É o primeiro atacante. Exato. E o primeiro atacante é aquele cara... Mas a vontade não me surpreende, não. Não, isso não. Comprometimento profissional, não surpreende. E de nenhum, é que são características, né, Chacon? Quando você coloca ali, pelos lados, o Luca, ele tem essa característica de acompanhar. É um jogador já de lado. O Luciano não é. O Lucas também não é, né? De recomposição e tal, pela idade, pelo desgaste físico e tal. Então, cara, eu acho que o comprometimento dos jogadores fez com que essa formação seja possível de ser jogada em algumas situações, Gabriel. É isso o ideal? É essa formação ideal? É assim que ele tem que jogar daqui para frente por causa desse jogo contra o Grêmio? Não, na minha visão, não. Né? Gostei, é importante você ter variação para mudar uma partida, muitas vezes, né? Foi assim contra o Santos na Vila, ele variou, mudou o jogo, mudou o sistema, mudou o jogo. São Paulo conseguiu empatar e com um pouquinho mais poderia ganhar o jogo na Vila, a gente poderia hoje estar falando de 9 pontos, 100% de aproveitamento. Então, o que eu estou gostando de tudo isso é a capacidade que o Crespo está tendo e dos jogadores, do entendimento na variação, cara. Isso tem sido, cara, importantíssimo. E quando há variação, é a leitura de jogo dos jogadores. Gente, hoje eu não tô, os meio-campistas, por exemplo, hoje eu não tô nós não estamos com 3 zagueiros. Uma hora eu vou tocar e vou ficar aqui por trás, cara. Eu não vou tocar e passar, não vou fazer o passe e atacar o espaço lá na frente. Não, eu vou tocar e ficar aqui por trás dando a proteção para a defesa. É fundamental que haja essa leitura de jogo.
Senão, o time fica exposto. A gente não pode esquecer que o time do Grêmio, ele tem qualidade do meio para frente, aquele Amuso, não sei a pronúncia, ele é muito rápido. O TT, do outro lado, é muito rápido. Né? Tem uma capacidade boa do meio para frente, mas é um time completamente vulnerável. Eles tomam 4 do Inter, toma 3 gols, mesmo ganhando, toma 3 gols do Botafogo. Ontem era para ter tomado 4, 5 ou até mais. Então a gente está falando de um time completamente vulnerável. A gente tem que ter esse entendimento para não falar esse é o formato certo e ponto final. Não é assim. E ele sabe que não é assim. Esse cara que está na tela, ele sabe muito bem que não é assim. E ele está preparado para, contra um adversário fora de casa, ter uma formação, ter uma estrutura, um equilíbrio maior. Dentro de casa, contra um time exposto, vão para cima. E é isso, o São Paulo também é um time que tem que correr certos riscos. Mas é isso que eu tenho mais gostado nele, Gabriel. Ele muda, ele sai do esquema de 3 zagueiros, monta uma linha de 4 defensores e faz a opção por um jogo mais lento, porque ele escolheu jogadores de nem tanta velocidade, mas um time envolvente, um tic-tac lá e pra frente, né? Não é aquele tic-tac do Diniz, um tic-tac pra frente, que realmente conseguiu envolver a equipe do Grêmio. São Paulo terminou o primeiro tempo ganhando de 1-0, poderia estar ganhando por muito mais, até fez por mais, pelo menos para terminar 2, quem sabe 3. E no segundo tempo essa superioridade continuou, aumentou ainda por causa da expulsão e foi até o final do jogo. Detalhes importantes, gente, eu gostei bastante do Lucas Ramon, tá? Achei uma estreia como titular bem interessante, já vimos o Lucas ali mais vezes no setor ofensivo do que o Cédric Soares, é um jogador que pode ajudar muito, sobretudo nessa linha de 4 defensores, né? E mesmo no 3-5-2, muito mais efetivo que o Cédric, tanto em uma questão quanto a outra. Acho que a vaga fica entre ele e o Mike. E falar o seguinte, o Marcos Antônio não vale 25 milhões de euros, não. Ele vale muito mais. Que partida espetacular do Marcos Antônio, hein? Mas que partidaça, que facilidade, como joga fácil. Então é o seguinte, 25 milhões de euros tá pouco, senhor Macias, nosso querido senhor Miyagi. Flamengo ou qualquer um que vier. Vamos elevar esse patamar, hein? Porque a cada jogo ele vai se provando que vale muito mais do que 25 milhões de euros. E aí eu já quero emendar para o próprio assunto Marcos Antônio, porque o São Paulo já está preparando a renovação de contrato com ele. O São Paulo quer estender o vínculo do jogador, podendo ser até o final de 2030, tá, gente? A ideia do São Paulo é estender o vínculo, dar um aumento, aumentar multa para os 2 cenários, tanto internacional quanto nacional. Tem hoje como no Marcos Antônio seu principal jogador, é assim a visão da diretoria do São Paulo, e quando a gente olha para o campo, essa visão, ela se explica a cada momento no campo, né? Vamos continuar aqui com os assuntos, pessoal. Deixa eu só a aposta do São Paulo. Qual a aposta que é? Que o Cauli seja o Cauli de 2023, a principal temporada dele, onde ele arrebentou. Na época, interesse de Palmeiras, de Flamengo, muita gente brigou pelo Cauli e não conseguiu tirá-lo de lá. Então, a aposta do São Paulo é que este seja o Cauli que está chegando agora no Tricolor, aquele Cauli de 23. Foi caindo o nível em 24, 25, perdeu definitivamente o espaço e não tem tido grandes oportunidades na equipe do Bahia. Cara, o que o São Paulo pode fazer? Para mim, você acha que é uma boa contratação? Para mim é uma boa contratação. Já quero o seu comentário aqui. Gostou da contratação do Cauli? Para mim o São Paulo é uma aposta válida sim. Um jogador interessante, um jogador que tem 1 contra 1, que vai ocupar um espaço que o São Paulo está precisando de atletas, né? Setor de meio campo para frente. É um cara que bate com as 2 pernas, né? Não é um cara manco. Então se a bola vem... Ele faz muitos gols, inclusive, que ele domina com a direita, vai para cima, corta para a esquerda e tem um chute seco. Então, ele é um jogador com características interessantes. O São Paulo não está contratando o Miller, o São Paulo não está contratando o Raí, não é esse patamar de jogador. É um jogador que pode ajudar muito o São Paulo e respirando novos ares pode se destacar aqui, por que não? Tá? Então, para mim, a contratação do Cauli é uma boa alternativa da diretoria do São Paulo. Diretoria do São Paulo que vai começar a tratar agora a questão lá de Cotia, gente. Vocês devem ter visto aí nas reportagens que o Hernan Crespo ficou pé da vida, porque o São Paulo fez a pré-temporada em Cotia e lá tava tudo terra arrasada, um monte de remendo, um monte de gambiarra, um dos campos lá em péssimo estado também. Encontraram aqueles negócios, colmeia de abelha que chama, né? Não sei como é que é. Enfim, criando bicho. A questão da abelha, ela representa o seguinte: parte de Cotia,
que era, né, supervisionada, administrada pelo Douglas Schwartzman, essa gestão nojenta do Júlio Casares que nomeou essa gente, Belmonte que colocou ele lá, inclusive, literalmente estava criando bicho. É isso que estava acontecendo com o São Paulo. O Hernan Crespo ficou pé da vida, reclamou, e o Maciz, agora ciente disso, prometeu que vai verificar, já mandou mapear o que está acontecendo em Cotia para que o São Paulo haja prontamente para deixar Cotia, para dar aquela limpada por lá também, não só de pessoas, mas na estrutura, para que o que precisa ser arrumado seja o mais rápido possível, tá? Então essa é outra situação que o Maciz está tomando à frente para resolver. O Hernan Crespo reclamou bastante desta situação.